Salomão, o rei mais sábio de todos os tempos, conhecido por sua enorme riqueza e poder. Mas por trás de todo esse sucesso havia um segredo perigoso, muitas paixões, deuses estranhos e uma queda que ninguém esperava. Ele começou grande, mas suas escolhas erradas o levaram a perder tudo. Fique até o final desse vídeo para descobrir como o rei mais sábio se tornou o centro de uma das histórias mais tristes da Bíblia. Salomão é uma figura fascinante, cheia de contrastes. Ele foi um rei que alcançou grandes feitos, mas que também cometeu erros graves. Vamos entender como sua vida se desenrolou, desde sua ascensão ao trono até sua queda e o legado literário que ele deixou. Salomão era filho do rei Davi e de Batseba. Seu nascimento já foi cercado por uma atmosfera de complexidade, pois Batseba era originalmente casada com Urias, um dos soldados de Davi. Davi, em um momento de fraqueza, desejou Batseba e fez com que Urias fosse colocado na linha de frente de uma batalha, onde ele acabou morrendo. Depois disso, Davi se casou com Batseba, e Salomão nasceu dessa união. Desde o início, Salomão estava destinado a ser especial, mas também a carregar um legado complexo. Quando Salomão era ainda muito jovem, seu pai, o rei Davi, estava prestes a morrer. Naqueles dias era costume que o rei escolhesse seu sucessor. Embora Davi tivesse outros filhos, ele escolheu Salomão para ser o próximo rei de Israel. Esta decisão foi influenciada não apenas pela linhagem real, mas também pela vontade de Deus. Salomão foi ungido rei por Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, em uma cerimônia especial que marcou o início de seu reinado. A Bíblia nos diz que Salomão amava o Senhor e seguia os decretos de seu pai Davi. Uma das primeiras ações de Salomão como rei foi ir até Gibeão, onde estava o grande altar de sacrifícios, para oferecer 1000 holocaustos a Deus. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Esta oferta era uma oportunidade única. Salomão poderia ter pedido riquezas, poder ou a morte de seus inimigos, mas em vez disso, ele pediu sabedoria. Ele disse a Deus: "Sou apenas um jovem e não sei como conduzir meu povo. Dá-me, pois, um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal." Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão que respondeu: "Porque você não pediu riqueza, nem vida longa, nem a morte de seus inimigos, mas pediu sabedoria para governar com justiça, eu lhe darei um coração sábio e inteligente, como nunca houve antes de você, nem haverá depois de você. Além disso, eu lhe darei também o que você não pediu, tanto riquezas quanto honra, de modo que em sua vida não haverá rei igual a você." Com essa promessa, Salomão acordou e entendeu que Deus havia concedido a ele uma grande responsabilidade. Salomão logo começou a demonstrar sua sabedoria. Um dos primeiros exemplos disso foi o famoso julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Cada uma dizia que o filho era dela, e não havia testemunhas que pudessem confirmar quem estava dizendo a verdade. Salomão, usando sua sabedoria, sugeriu que o bebê fosse cortado ao meio, com uma metade dada a cada mulher. A verdadeira mãe, horrorizada com a ideia de ver seu filho morto, implorou que a criança fosse entregue a outra mulher, dizendo que preferia ver seu filho vivo, mesmo que não fosse criado por ela. Salomão, então, declarou que essa era a verdadeira mãe e entregou o bebê a ela. Esse julgamento foi espalhado por todo o reino, e o povo de Israel ficou admirado com a sabedoria do rei. Além desse julgamento, Salomão também demonstrou sua sabedoria em muitas outras áreas. Ele era conhecido por sua habilidade em resolver disputas complexas, dar conselhos sábios e governar seu reino com justiça. Sua fama se espalhou por muitos países, e reis e rainhas de nações distantes vinham até Jerusalém para ouvir sua sabedoria. Uma dessas visitantes foi a rainha de Sabá, que veio de uma terra distante para testar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis. Quando ela viu a sabedoria de Salomão, a casa que ele havia construído, a comida em sua mesa, os lugares de seus servos, os oficiais em suas funções e os sacrifícios que ele oferecia no templo, ela ficou maravilhada. A rainha de Sabá reconheceu que a sabedoria de Salomão era um dom de Deus e que seu reino era verdadeiramente abençoado. Entretanto, apesar de toda a sabedoria que Salomão possuía, ele tinha uma fraqueza que eventualmente levou à sua queda: seu amor por mulheres estrangeiras. A Bíblia nos conta que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, e se casou com mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. De acordo com a lei de Deus, os israelitas não deviam se casar com pessoas dessas nações, pois elas poderiam desviar o coração deles para outros deuses. Mas Salomão se apegou a essas mulheres com amor. Ao longo de seu reinado, Salomão desposou 700 esposas de sangue real e teve 300 concubinas. Essas mulheres vieram de diferentes culturas e trouxeram consigo suas próprias práticas religiosas. Salomão, no início de seu reinado, foi fiel a Deus e seguiu os ensinamentos de seu pai Davi. Mas, com o passar do tempo, suas esposas estrangeiras começaram a influenciá-lo. Elas persuadiram Salomão a construir altares e templos para seus deuses, e eventualmente Salomão começou a adorar esses deuses estrangeiros. Essa idolatria foi uma grande ofensa a Deus.
Salomão, que havia sido tão abençoado com sabedoria, riquezas e poder, começou a se afastar de Deus e a seguir os deuses de suas esposas. Ele adorou deuses como Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o deus dos Amonitas e outros. Ele até construiu um altar no Monte das Oliveiras para Quemos, o deus dos Moabitas. Isso irritou profundamente a Deus, que havia aparecido a Salomão 2 vezes e o advertido sobre a idolatria. Deus disse a Salomão que por causa dessa desobediência, ele iria tirar o reino dele e dar a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, Deus prometeu que não faria isso durante a vida de Salomão, mas sim no reinado de seu filho. Além de suas fraquezas pessoais, Salomão também enfrentou desafios políticos e militares durante seu reinado. Embora ele tenha sido um rei sábio e justo em muitos aspectos, algumas de suas decisões criaram descontentamento entre seu povo. Para financiar suas grandes construções, incluindo o Templo de Jerusalém e seu palácio, Salomão impôs pesados impostos ao povo e também recrutou muitos israelitas para trabalhos forçados. Isso gerou um sentimento de opressão entre as tribos do norte, que mais tarde se rebelariam contra o filho de Salomão, resultando na divisão do reino. O reinado de Salomão foi marcado por grandes realizações, especialmente na construção do Templo de Jerusalém. Este templo foi uma das maiores realizações de Salomão e se tornou o centro da vida religiosa de Israel. O templo foi construído no Monte Moriá, um local com grande significado espiritual, onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Salomão dedicou 7 anos à construção do templo, que foi feito com os materiais mais finos, como cedro do Líbano, ouro, prata e pedras preciosas. A construção do templo envolveu milhares de trabalhadores, e Salomão contratou artesãos habilidosos de Tiro para garantir que cada detalhe fosse perfeito. Quando o templo foi finalmente concluído, Salomão organizou uma grande cerimônia de dedicação. Ele convocou todo o Israel, incluindo os líderes das tribos e as autoridades, para a celebração. Durante a cerimônia, a Arca da Aliança, que continha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, foi trazida ao templo e colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Quando a arca foi colocada em seu lugar, a glória do Senhor encheu o templo como uma nuvem. Salomão, em sua oração de dedicação, pediu a Deus que sempre ouvisse as orações feitas naquele lugar e que perdoasse o povo de Israel quando eles se arrependessem de seus pecados. Além do templo, Salomão também construiu um palácio para si mesmo, que levou 13 anos para ser completado. Este palácio era muito grande e luxuoso, refletindo a grandeza e a riqueza do reino de Salomão. O palácio incluía a Casa da Floresta do Líbano, que era um grande salão usado para reuniões e banquetes. O palácio também tinha um pátio grande onde Salomão administrava a justiça. Salomão também construiu uma sala do trono, onde ele se sentava em um trono de marfim revestido de ouro. Este trono era um símbolo do poder e da sabedoria de Salomão, e era considerado um dos mais magníficos de seu tempo. Além disso, o palácio tinha várias outras alas e dependências, que abrigavam sua grande corte, incluindo seus oficiais, servos e esposas. A construção do templo e do palácio não apenas transformou Jerusalém em uma cidade majestosa, mas também consolidou o reino de Israel como uma potência regional. Sob o reinado de Salomão, Israel alcançou um nível de prosperidade e influência que nunca havia experimentado antes. A riqueza de Salomão era legendária, e a Bíblia descreve que ele recebia tributos anuais de reis e governantes de outras nações. Esses tributos incluíam ouro, prata, especiarias, cavalos e outros bens preciosos. Além disso, Salomão estabeleceu uma vasta rede de comércio que se estendia do Egito ao sul da Arábia e até as regiões do Mediterrâneo. Salomão também era um grande administrador. Ele organizou o reino em 12 distritos administrativos, cada um responsável por fornecer provisões para a corte real durante um mês do ano. Essa estrutura ajudou a manter a eficiência e a prosperidade do reino. Ele também construiu várias cidades fortificadas ao longo das fronteiras de Israel, o que ajudou a proteger o reino contra invasões inimigas. Salomão era um estrategista habilidoso e sabia como manter a paz e a segurança em seu reino, muitas vezes por meio de alianças diplomáticas seladas por casamentos. No entanto, o sucesso de Salomão veio com um preço. Para manter seu estilo de vida luxuoso e financiar seus grandes projetos de construção, ele impôs pesados impostos ao povo e forçou muitos israelitas a trabalhar nas construções. Isso gerou descontentamento entre as tribos, especialmente entre as do norte, que sentiam que estavam sendo exploradas em benefício da tribo de Judá, a qual Salomão pertencia. Embora essas queixas não tenham se manifestado abertamente durante o reinado de Salomão, elas semearam as sementes da revolta que ocorreria após sua morte, levando à divisão do reino. Além das questões políticas e administrativas, a vida de Salomão foi profundamente marcada por suas decisões pessoais, especialmente em relação à religião. Como mencionado anteriormente, Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras, que trouxeram consigo suas próprias práticas religiosas. No início, Salomão tentou manter sua lealdade a Deus,
Mas com o passar do tempo, ele cedeu às pressões de suas esposas e começou a construir altares e templos para os deuses estrangeiros que elas adoravam. Esse afastamento gradual de Deus culminou em sua adoração a esses deuses, o que foi uma grave violação dos mandamentos de Deus. A Bíblia descreve que Deus ficou profundamente desapontado com Salomão por causa dessa idolatria. Deus havia dado a Salomão sabedoria, riquezas e poder, mas Salomão se deixou corromper pelas influências estrangeiras e pelos prazeres deste mundo. Como consequência, Deus decidiu que o reino seria tirado de Salomão e dividido. No entanto, por amor a Davi, Deus prometeu que essa divisão não ocorreria durante a vida de Salomão, mas sim no reinado de seu filho. Essa profecia se cumpriu após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão subiu ao trono e enfrentou uma rebelião das tribos do norte, que resultou na formação do reino de Israel, separado do reino de Judá. Apesar de suas falhas, Salomão deixou um legado literário significativo, que é uma parte importante da Bíblia até hoje. Ele é tradicionalmente associado a 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros refletem diferentes aspectos da vida e da sabedoria de Salomão. O livro de Provérbios é uma coleção de ditados e ensinamentos que oferecem conselhos sobre a vida cotidiana, a moralidade e a sabedoria. Os provérbios são curtos e diretos, transmitindo verdades profundas de forma simples e acessível. Este livro ensina a importância do temor a Deus como princípio da sabedoria e aborda temas como o trabalho, a honestidade, a justiça e as relações interpessoais. Provérbios também oferece orientação sobre como evitar armadilhas comuns da vida, como a preguiça, a arrogância e a impureza moral. Eclesiastes, por outro lado, é um livro mais filosófico, que reflete sobre o significado da vida e as questões existenciais que todos enfrentamos. O autor, identificado como o pregador, que muitos acreditam ser Salomão, examina a futilidade das buscas humanas por riqueza, poder e prazer, concluindo que tudo é vaidade, ou seja, sem sentido. Ele reconhece que, embora as coisas terrenas sejam temporárias e muitas vezes insatisfatórias, o verdadeiro propósito da vida está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes é um livro que convida os leitores a pensar profundamente sobre suas vidas e a buscar o que é verdadeiramente importante. Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos, é um poema lírico que celebra o amor romântico entre um homem e uma mulher. Este livro é único na Bíblia, pois não aborda diretamente temas religiosos ou morais, mas sim a beleza e a pureza do amor humano. Ao longo dos séculos, Cantares foi interpretado de várias maneiras, incluindo como uma alegoria do amor entre Deus e seu povo. No entanto, na sua essência, é uma celebração da alegria e do prazer do amor verdadeiro, visto como um dom de Deus. A história de Salomão é, portanto, uma história de contrastes. Ele começou seu reinado com grandes promessas e bênçãos, sendo o homem mais sábio de seu tempo, mas terminou sua vida afastado de Deus, tendo se deixado levar pelas armadilhas do poder, das riquezas e das influências estrangeiras. Sua vida serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira sabedoria não está apenas em possuir conhecimento, mas em permanecer fiel a Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Salomão nos ensina que até mesmo os mais sábios podem cair se não estiverem atentos às tentações e às pressões que o mundo oferece. Ele também nos mostra que nossas decisões, especialmente as que envolvem nossa lealdade a Deus, têm consequências duradouras, não apenas para nós, mas também para aqueles que nos seguem. A idolatria de Salomão e seu afastamento de Deus resultaram na divisão de seu reino, uma tragédia que afetou a nação de Israel por muitas gerações. No final, a vida de Salomão é uma história de glória e tragédia, de sabedoria e tolice, de bênçãos e consequências. Ele nos desafia a buscar a verdadeira sabedoria, que vem de Deus, e a viver uma vida de fidelidade e obediência. Ao refletirmos sobre sua vida, somos chamados a examinar nossas próprias vidas e a nos perguntar se estamos seguindo o caminho da sabedoria ou nos deixando levar pelas influências do mundo. A história de Salomão é mais do que apenas a história de um rei antigo. É uma lição atemporal para todos nós. Ela nos lembra que, independentemente de nossas realizações ou do poder que possamos ter, devemos sempre buscar a vontade de Deus e evitar as armadilhas da idolatria e do orgulho. Se queremos viver uma vida que honra a Deus, devemos aprender com os erros de Salomão e seguir o exemplo de sua busca inicial por sabedoria e justiça. E assim, a história de Salomão, o rei mais sábio da Bíblia, nos deixa com uma profunda reflexão sobre o que realmente importa na vida: a sabedoria que vem de Deus, a fidelidade aos seus mandamentos e a humildade para reconhecer nossas falhas e buscar o perdão divino.